Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Dário Pinheiro, ministrante do componente curricular Sociologia, e vou estar com vocês nesta aula de número 14, que trata de revisão. Vamos então à nossa revisão da unidade 2. Iniciamos a unidade 2 do componente curricular Sociologia falando de quê? De participação política. Vamos lá. Participação política e cidadania. O conceito de participação política está vinculado à conquista dos direitos de cidadania. E segundo o pensador e politólogo italiano Giacomo Sani, anotem aí mais uma vez, existem 3 níveis de participação. Vamos lá. O nível 1 trata do nível de presença. Para Giacomo Sani, o nível número 1 é aquele que fala de presença. E o que significa a presença? De acordo com este nível 1 do nosso politólogo italiano. Para ele, esse é o nível mais básico de participação política, que envolve a existência dos cidadãos no sistema político e sua capacidade de serem alcançados por ele. Nesse nível, que é o nível 1, os cidadãos estão presentes no sistema político, claro, mas podem não estar ativamente engajados. Isso inclui, por exemplo, estar registrado para votar. Todos nós, a maioria das pessoas está, não é isso? Ter acesso a informações políticas básicas ou então ser parte de uma comunidade que é alvo de campanhas políticas. A presença é um pré-requisito para a participação política, pois sem ela não há possibilidade de envolvimento ativo. No entanto, a presença por si só não garante que os cidadãos exerçam influência sobre o processo político. Por isso que temos o nível 2, que trata justamente da ativação. Este nível significa que é o processo pelo qual os cidadãos são mobilizados ou se mobilizam para participar ativamente da vida política. Esse nível, que é o nível 2, envolve mecanismos que despertam o interesse e o engajamento das pessoas, como, por exemplo, campanhas eleitorais, movimentos sociais, redes de comunicação ou líderes políticos. A ativação é crucial para transformar o nível 1, que é a presença passiva dos cidadãos, em ação política concreta, de verdade, como votar, participar de manifestações ou filiar-se a partidos políticos, por exemplo. E, seguindo adiante, chegamos ao nível 3. Já o nível 3, para Giacomo Sani, diz o seguinte, que é aquele de decisão. O nível de decisão, gente, refere-se ao momento em que os cidadãos exercem sua influência direta ou indireta sobre as escolhas políticas. É o estágio em que as preferências individuais e também coletivas se traduzem em resultados concretos. Isso pode ocorrer de várias formas, por exemplo, eleitoral, que é quando os cidadãos decidem quem votar, não eleitoral, quando os grupos de pressão influenciam políticas públicas por meio de lobby, mobilização e até mesmo protestos, mas a decisão, gente, é o ponto culminante do processo político, onde os cidadãos têm impacto real sobre o sistema, seja na escolha de representantes, na formulação ou na mudança e na direção governamental, ok? Entendido quais são os níveis de participação política do cidadão na sociedade, de acordo com Giacomo Sani, nós passamos para os sistemas de governo. Os sistemas de governo que nós apresentamos aqui em nossas aulas foram 3. O primeiro foi o parlamentarista, o segundo foi o presidencialista e o terceiro, o semipresidencialista. E, gente, nós entendemos por sistema de governo as diversas maneiras como o poder político é organizado e distribuído
em um Estado. Mas para que essas formas de governo existam dentro de uma sociedade, trouxemos para vocês aqui um elemento que é fundamental, que é a soberania. E definimos para vocês o que a soberania pode afetar no parlamentarismo, no presidencialismo ou no semipresidencialismo. Por quê? Soberania é o poder supremo de um Estado sobre seu território e população, sem submissão a outro poder externo. E nós trouxemos como exemplo, Estado soberano é aquele que pode criar suas próprias leis e políticas sem interferência externa. Isso mesmo, sem ninguém lá do lado de fora interferir na política interna daqui, por exemplo, do nosso país. Dito os sistemas de governo, seguimos falando de regime político. E trouxemos para vocês que regime político é o conjunto, É o conjunto de princípios que regem o exercício do governo dos estados que são o quê? Soberanos. Isso mesmo, já são soberanos. Agora, eles vão ter seus regimes políticos. E eles são classificados como totalitarismo, autoritarismo e democracia. Para que estes regimes existam dentro dos sistemas de governo, é necessário, como já vimos, a soberania. E alguns deles, como por exemplo a democracia ou até mesmo o autoritarismo, permitem a existência de uma outra instituição que são, na verdade, os partidos eleitorais dentro dos sistemas eleitorais. Só frisando que o totalitarismo não tem partido político, mas nos outros modelos tem, e que são partidos políticos. Falamos que são agremiações de pessoas que buscam conquistar o poder do Estado, legitimando essa busca através da ideologia, da representação e expressando os interesses de uma ou mais classes. Só frisando que os partidos políticos, eles são fundamentais à democracia, pois mobilizam as demandas sociais, aquilo que o povo precisa. Representam interesses de uma classe? Sim, falamos que sim, mas também participam do processo eleitoral, influenciam a legislação e políticas públicas, tudo isso em quê? Em prol da população. Exatamente isso. Mas, às vezes, isso não acontece. E aí a população se organiza de outro modo, por exemplo, nos movimentos sociais. Como nós já falamos de movimentos sociais, trouxemos para vocês aqui na unidade 2, movimentos sociais na Amazônia. E, especificamente, nós começamos falando de um movimento que aconteceu lá no século XIX, que foi a cabanagem. Foi uma grande rebelião popular que eclodiu na província do Pará. Na época, era Grão-Pará, isso lá em 1835. Foi assim denominada porque dela participaram a população que vivia sobre as cabanas, à beira dos rios, e que eram chamadas de quê? De cabanos. Essa população, que são os cabanos, era composta de negros, mestiços e indígenas, que dedicavam às atividades de extração de produtos de onde? Da floresta, e que se revoltaram, olha aí, se revoltaram diante da situação de miséria que estavam submetidos. E esses movimentos sociais da Amazônia na nossa atualidade? Nós falamos da ditadura civil-militar aos grandes projetos na atualidade. Mudanças provocadas na Amazônia pela intervenção do mundo capitalista, mais especificamente dos ciclos econômicos que envolveram e moldaram e moldam, vou colocar aqui, que moldam a região até os dias atuais. Por isso é importante entender sobre esses movimentos sociais da Amazônia, e nós trouxemos em nossas aulas um período muito específico, que é da ditadura militar até os grandes projetos da atualidade. E o primeiro passo desses movimentos sociais lá na nossa ditadura civil-militar era o seguinte:
era integrar a região ao restante do país, porque naquele momento, dessa forma de governo que existia no nosso país, eles acreditavam que a Amazônia não estava integrada ao nosso país. Por isso, o primeiro passo era integrar a região ao restante do país. O segundo passo, ele dizia o quê? Ocupar a região amazônica de forma ampla e sistemática. E, por fim, extrair suas riquezas da maneira mais eficiente possível. Depois disso, nós vimos que teve um problema, porque o conceito de propriedade privada era algo abstrato e distante da nossa região naquela época. Isso foi um grande impasse que surgiu naquele momento histórico da ditadura civil-militar. Mas algumas instituições ajudaram e ajudam a população amazônica a se organizar para lutar em prol dos seus direitos. Como exemplo, nós trouxemos aqui para vocês a Igreja Católica, que teve um papel crucial na formação dessas organizações, não somente na Amazônia, mas também em todo o Brasil contemporâneo. Mas já que estamos falando da nossa Amazônia, anotem que a Igreja Católica teve, sim, um papel crucial na organização desses movimentos sociais aqui na região amazônica. Outro grupo social também que se organizou foram os indígenas brasileiros, mas isso só vai acontecer a partir da década de 1970, já no século XX. Mas isso é muito bom, porque os indígenas brasileiros se organizaram. Atualmente, nós podemos destacar para vocês as redes de mobilização que estão relacionadas à utilização de ferramentas digitais. Estas grandemente contribuem para essa organização dos movimentos sociais na Amazônia. E falamos, por fim, na unidade 2, de características sociais. Este é um tópico muito interessante para conhecermos, digamos assim, a cara, o jeito, como está um determinado local, um determinado país, o seu município, a sua comunidade, através das características sociais. E o que são essas características? Dissemos e repetimos que é uma ampla gama de aspectos que moldam a vida das pessoas e a dinâmica da sociedade. As características sociais refletem a forma como as pessoas interagem, se organizam e vivem em um determinado território. Sim, exatamente, como essas pessoas estão dentro, por exemplo, de um país como o nosso, o Brasil. Quais são as características sociais do nosso país? Por exemplo, vamos olhar aí o nosso mapinha, mais uma vez. Este aí é o Brasil, como é a demografia brasileira, como é a tecnologia, como é a cultura, como é a educação, como é a segurança, qual a característica da saúde, como está caracterizada a estrutura familiar desse país que está aí para vocês, que é o Brasil. Para isso, nós temos aí algumas dicas que nós falamos e vamos repetir agora em nossa revisão. Resumindo, as características sociais de um país são dinâmicas. Elas são também influenciadas por fatores históricos, políticos, econômicos e culturais. Gente, tudo isso, toda essa movimentação da sociedade ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo dos acontecimentos políticos, econômicos e culturais, vão modificar as características de um lugar, as características sociais do seu município, da sua cidade e do nosso país. É só observar que você, mas alguns anos atrás era assim, hoje em dia não é mais. Isso em qualquer campo, econômico, cultural, histórico, é porque a sociedade ela é dinâmica e essas características sociais, elas também
vão se mudando e se moldando de acordo com o tempo histórico, político, econômico e cultural. Mas para conhecermos estas características, precisamos de algumas informações, como os dados sociais. O que são dados sociais? São informações brutas e factuais sobre diversos aspectos da sociedade, como população, saúde, educação, emprego, renda e outras informações, né? Qual é a soma da população? O Brasil, por exemplo, tem tantos milhões de moradores, de habitantes. Ok, é só um número, é só um dado, porque é um dado social, de forma bruta, só um número. Mas, tendo esses dados, nós podemos caminhar para os índices sociais. Os índices sociais são medidas compostas que combinam, olha só, combinam múltiplos dados sociais, vários dados sociais combinados, como, por exemplo, saúde, educação, moradia, saneamento, cada um é um dado bruto. Mas se juntarmos esses 4 dados, nós podemos formar um índice social, porque é a reunião, é a composição a partir de múltiplos, de diversos dados sociais que servem para quê? Para avaliar o bem-estar e o desenvolvimento da população. Nós temos aí vários índices sociais que apontam, que nos mostram como está a população do Brasil, como está a situação da educação, por exemplo, a situação do bem-estar do povo. Sim, será que esse povo está vivendo bem? Para dizer isso, é preciso combinar aí várias informações. Será que só ter uma boa escola é viver bem? Tem outros fatores que também vão contribuir para que aquela população seja considerada bem. Por isso é que temos aí os índices que são compostos de vários dados sociais. Vamos lá, os exemplos que nós mostramos para vocês. Nós falamos do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, anotem, esse índice é muito importante. Também falamos do índice Gini, é outro índice também em escala mundial, como o IDH, que vai mostrar se a população está bem ou não com relação ao seu bem-estar. O índice de pobreza multidimensional, o IPM, dentre outros. Para os índices sociais, nós temos aí alguns aspectos, como a natureza. Geralmente são quantitativos, expressos em números ou escalas. O uso. Qual é o uso? Permitem comparar o desempenho de diferentes regiões do Brasil. A região A está melhor do que a região B. Só se pode dizer isso efetivamente com base nos índices sociais apresentados. E o progresso também ao longo do tempo também é outro fator que se pode identificar a partir de índices sociais, bem como identificar áreas que necessitam de intervenção. Por isso, nós afirmamos que os dados sociais são muito importantes, porque eles compõem os índices sociais que, por sua vez, vão permitir as políticas públicas atuarem na sua comunidade ou no seu município. A importância dos dados sociais, dos indicadores, segundo a revista Forbes, olha que interessante, ela diz o seguinte, a revista Forbes, gente, é uma revista internacional e ela é muito prestigiada e ela diz o seguinte em um de seus artigos, dados são o novo petróleo. O artigo da revista traz exemplos da aplicação do uso de dados para promover verdadeiras mudanças nos mais variados segmentos. Aqui para vocês, para finalizar esta revisão, eu deixo que os dados sociais sejam verdadeiros para compor índices para avaliar a nossa qualidade de vida, por exemplo. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima!